Hey student, how's it going? I hope you are fine today, and we are gonna start our 9th class for the second module. We are gonna talk about the genitive case today. Ok, pessoal? Nossa nona aula do segundo módulo, chegando ao fim desse segundo módulo, e vamos falar hoje sobre genitive case. Já utilizamos aí em algumas aulas anteriores, apareceu algum genitive case ali, mas hoje a nossa aula é de fato sobre genitive case, ok? Estamos aí em contato diariamente pelo WhatsApp, não deixem de praticar o inglês diariamente, tanto pelo grupo da English U do WhatsApp, também individualmente comigo. Você que ainda não está conseguindo ver as aulas, está tendo algum problema, me informe. Não tenha pressa também de fazer todas as aulas de uma única vez, mas se você pode também adiantar o processo, é você que vai dar o tempo para o seu resultado e o alcance aí do seu objetivo, que é a comunicação do idioma. E eu estou aqui para auxiliar nisso, a todo tempo aí, disponível para auxiliar vocês a utilizarem o inglês naturalmente no dia a dia. E a estrutura de hoje que nós vamos utilizar, não deixem de baixar o material, sempre aí abaixo do nosso vídeo, todo o material que eu disponibilizo aí, também um vídeo a mais, sempre abaixo aí na nossa plataforma. Baixe o material e na primeira página nós já vamos falar sobre o genitive case e já um exercício para que vocês coloquem em prática e entendam. É muito simples, é muito rápido entender isso, porém, se você não sabe isso, muitos errinhos ainda, pelo jeito, podem estar acontecendo por esse motivo. Então, uma aula muito tranquila, muito simples de entender e que se utiliza aí naturalmente todos os dias esse genitive case. Tá? Nosso material tem um S entre parênteses, um apóstrofo e o S. Ele significa do e da. Quando pertence algo a alguém, você vai ver esse genitive case. Okay? Então, ele do e da o significado. Você vai ver no exemplo ali que sempre tem alguém que possui alguma coisa. E o que vai acontecer quando eu utilizo o genitive case? Vai vir sempre o dono daquele objeto ou daquela coisa primeiro, seguido do apóstrofo com o genitive case, né? E depois o que aquela pessoa ou aquele alguém possui, ok? Vamos seguir lá para o exemplo que é bem mais prático para entender. Let's get started. Repeat, please. John's car is blue. John's car is blue. Então, o som do genitive case é esse S. Nós já vemos muito isso aqui no Brasil. Por exemplo, aqui próximo à escola, a English U, tem um lanche do Ayrton, né? O nome é Ayrton's Lanches. Então, isso é inglês, né? Lanche do Ayrton. Obviamente que a palavra lanche não é inglês, mas já foi remetido aí, é muito utilizado, né, no nosso português dia a dia aqui, esse genitive case. Porém, muita gente, eu não sei se você já tinha esse conhecimento, não sabem que isso tem o significado de do e da. Traduzem, entendem, porém, muitas vezes não sabiam que poderiam utilizar no inglês aí de forma bem natural e simples. Então, qual é a tradução ali? Você pode anotar à frente nesse espaço que você tem no material. John's car is blue significa o carro do John é azul. Então, se é algo que possui alguém, vai vir sempre depois o que possui e antes, bem no início ali, o dono, o proprietário daquela coisa. Então, o carro do John, né? O John vem primeiro e o carro logo depois. E depois o complemento sobre aquela frase. Correto? Segundo exemplo. My teacher's book is very old. My teacher's book is very old. Você já vai conseguir entender aí que é o livro do professor, do meu professor, my teacher, é muito velho. Is very old. Então anotem aí a tradução, se você já lendo já consegue matar a charada, entender a frase, não precisa nem anotar a tradução, tá? Pode ficar aí tranquilo, mas se você ainda não tem segurança disso, é bom que anote para ficar mais fácil quando você for rever essa situação, ok? Third example, terceiro exemplo. Mary and Susan's cat drinks milk. Mary
and Susan's cat drinks milk. Certo? Agora tem duas pessoas, tá? Então, olha só, as duas pessoas vêm primeiro e depois o que é delas vem depois. Então, seria o gato da Susan e Mary bebe leite. Então, é um único gato que pertence a duas pessoas. Se fossem dois gatos, seriam dois genitive case, dois gatos diferentes. Então, ó, Mary and Susan's cat drinks milk. O gato, um só, da Susan e da Mary, bebe leite. Ok? Olha lá o segundo exemplo agora sobre isso que eu acabei de dizer. Ó. Mary's and Susan's dogs eat meat. Então tem um S para cada uma delas, um genitive case para cada uma das pessoas. E aí a gente entende que o cachorro da Susan e da Mari, né, comem carne. Seria esse o sentido. Então, dois cachorros nesse sentido, porque é o de um e de outra, tá? Legal. Próximo exemplo. The children's ball is stuck. The children's ball is stuck. Legal. Ball é bola, você já conhece. The children's, crianças, também já vimos. E stuck é a palavra preso ou presa. Então você pode dizer aí que a bola das crianças está presa. Pode estar presa em uma árvore ou em algum alambrado e assim por diante. The children's ball is stuck. E a pronúncia então do genitive case é muito junta com a pessoa ali. Como já escreve junto, você também coloca junto. Então the children's ball. Certo? A bola das crianças está presa. Próximo exemplo. The boys' toys are here. The boys' toys are here. O que seria isso? Ó? Toys, brinquedos. Boys, garotos. The boys, os garotos. Are here. Nós já aprendemos que o here é aqui. Então seria... Os brinquedos dos garotos estão aqui. Então, pertence aos garotos os brinquedos. Tem uma coisa que eu devo explicar para vocês. Boys já termina em S. O que aconteceu aí com o genitive case na escrita? Você só coloca o apóstrofo. Não é obrigado colocar mais um S. Mas se você quiser pôr, também não está errado. Então, como já finaliza em S, o proprietário da bola ali, dos brinquedos, perdão, que são os garotos, você não precisa colocar o S novamente. Então, fica the boys, uma única vez você produz o som do S, e aí toys are here. E aí, logo no próximo exemplo, que é o exemplo do Charles, Charles também termina em S. E aí, nesse exemplo, eu coloquei na escrita o S mais uma vez. Obviamente que a pronúncia fica a mesma, um único som de S, né? Charles' watch is small. Charles' watch is small, ok? Então seria, watch é o verbo assistir, só que também é um substantivo. É uma coisa, o relógio. Relógio de pulso, em inglês também é watch. Então o relógio do Charles é pequeno, né? The Charles ou Charles' watch is small. Legal? Então é importante aí ter esse entendimento dessas diferenças. Próximo exemplo. Jesus' love is big. Jesus' love is big. Então, Jesus, love, o amor de Jesus. Como termina em S, novamente, nesse exemplo eu não coloquei mais um S, somente o apóstrofo, para você entender aí, mais uma vez, que é possível isso. Então, a tradução, o entendimento dessa frase é: o amor de Jesus é grande. Jesus' love is big, ok? Muito simples de entender, não é? Certo? Mais um exemplo. I'm going to Marius. I'm going to Marius. Eu vou para Mário. Não é isso. Quando você vê um apóstrofo e for uma pessoa que estiver ali, o nome de alguém, né? Ou de algum parente, não precisa ser o nome da pessoa, mas eu posso dizer aunts, que é tia, né? Algo desse tipo, e não tiver nada na frente, sempre você vai traduzir, vai entender como se fosse a casa,
a residência daquela pessoa. Então, I'm going to Mario's, eu não precisaria colocar home. Se eu quisesse, poderia também, mas você vai ver muito dessa forma. Então, eu irei na casa do Mário. I'm going to Mario's home, ou Mario's, ok? Já é possível entender assim, tá? Então, outra forma aí, muito usada do genitive case, ok? E a última frase, ela vem nos ajudar, porque quando pertence algo a alguém, eu utilizo o genitive case. E o of, que é o OF, né? Aquele que a gente usou nas nossas primeiras aulas do módulo 1, por exemplo, a cup of wine, uma taça de vinho, a cup of. Então, uma taça de. Tá vendo? Não pertence a ninguém. Por isso que foi utilizado o OF, of, né? Que é o de. No caso aqui do nosso exemplo, é a mesma ideia, ó. The legs of the table. The legs of the table. Então, seria as pernas, né? Legs é pernas. As pernas da mesa. Então, the legs of the table, as pernas da mesa. A mesa não é dona daquelas pernas. Não possui. Possui a ela, faz parte dela, porém ela não é dona, ela não pode tirar aquilo, fazer o que quiser com ela. Entenderam? Por isso que utiliza o of. Ou of de, que é do e da, né? Ou só o of, no caso lá do exemplo que eu dei sobre uma taça de vinho, a cup of wine. Então, uma taça de vinho. Por isso nós utilizamos o of. Então, nesses casos, utilizamos o of. Mas quando pertence a alguém, está aí o genitive case para essa utilidade. Americanos utilizam muito, né? Em inglês americano é muito utilizado o genitive case, né? Em várias formas, ok? Eu poderia dizer, então, a casa do Ricardo utilizando o OF, o of. So, Ricardo's home, ou eu posso usar home of Ricardo. Os britânicos utilizam o of ali, né, dessa forma. Então, não seria errado, porém, eles utilizam as duas formas. Eles utilizam, por exemplo, 22 de janeiro, né, não pertence, então seria 22nd of January. 22nd of January, 22 de janeiro, como a gente fala aqui no português. Certo? Então, eu poderia falar também January's 22nd. January 22nd. Seria 22 de janeiro, do mesmo jeito, né? É um adjetivo, então viria antes aí o janeiro e depois logo 22. Nós vamos ver isso aí logo à frente. Tá? Para não confundir, essa é a ideia. E aí você fica disponível, você vai ouvir isso. Já nos vídeos, com certeza, né, na aula anterior foi o segundo episódio, né, do nosso Video Conversation. E eu tenho certeza que você já viu um genitive case lá e agora está fazendo mais sentido para você. Vamos para os exercícios, então. Temos 4 frases aqui para você fazer, né, escrever, tirar uma foto e enviar para mim, ok? Esse é o seu exercício prático agora, para eu saber se você entendeu como utilizar o genitive case. Então, translate the sentence to the English using genitive case. Traduz as sentenças para o inglês usando o genitive case. Então, as frases ali estão no português e você vai escrever essa frase no inglês. Então, por que te ajuda isso? Quando você vai falar, você pensa em português ainda. No começo do aprendizado de um outro idioma, a gente pensa no nosso idioma nativo. Aos poucos, a gente vai passando a pensar no segundo idioma ou no idioma que está sendo aprendido. Então, por isso que a gente pega ali e traduz do português para o inglês. Faz isso que já acontece naturalmente. Não ficar aí com métodos antigos que você pega um texto enorme em inglês e fica procurando no dicionário para traduzir esse texto, né, para o português. Não é eficaz essa forma, muito antiga. Então, dessa forma aqui, do português para o inglês, é muito legal. Então, um dia desses aí eu vou ditar um texto para vocês também e vocês vão tentar escrevê-lo em inglês. Eu dito em português e você escreve em inglês. Então, ó, a primeira frase é: os sapatos do James são marrons, ok? Segundo, a força de Hércules é grande. Terceiro, a sala das mulheres está fechada, tá?
Talvez você precise pesquisar algum vocabulário sem problema algum. A questão é você não colocar lá no tradutor a frase inteira para que você tenha a resposta. É legal que você use o que você está aprendendo agora. E a última frase são: os raios de sol são bons. Então, os raios de sol são bons. E aí você vai agora passar isso para o genitive case. Tenham atenção a cada frase, não façam com pressa, vão tranquilamente pensando como poderia ser isso, para que vocês tenham aí a facilidade, não errar por bobeira, né? Sabendo, errar sabendo. Dá para você ter um tempinho, pensar e seguir aí com o exercício com tranquilidade. Ok? Aguarde então esse exercício. Você pode pausar aí o vídeo agora e fazer esse exercício e já tirar sua foto aí, ou né, pegar o próprio arquivo e me enviar pelo WhatsApp, e a gente continua aí utilizando e eu tirando todas as suas dúvidas que podem acontecer aí no decorrer do caminho. Ok? Vamos para a nossa segunda parte então da aula, mais Get Smart para vocês. Get Smart então significa fiquem atentos, fiquem espertos, mais vocabulários, mais expressões, coisas que vão facilitar aí e melhorar, fazerem vocês melhorar a cada dia o resultado de vocês no inglês. Ok? Get Smart. Repeat please. Actually. While. Even. Instead of. Although. If. Yet. Still. Anyway. By the way. Vamos ficar com essa primeira coluna, já entendeu o significado dessas palavrinhas. São várias coisas, conjunções, advérbios, enfim, que vão ser muito necessários para você aí melhorar o seu inglês a cada dia. Actually significa na verdade. Anotem aí se você não lembrava ou não sabia. Se você já sabia, pode deixar em branco. Nós já utilizamos o actually ali na aula dos cognatos, né? Era um falso cognato. Actually parece atualmente, mas é na verdade, ou o fato é que. Na verdade, o fato é que eu... E assim por diante. While significa enquanto. While, então, é quando... eu posso unir duas frases. Por exemplo, I am teaching English for you while you are studying English. Ok? Eu estou ensinando inglês para vocês enquanto vocês aprendem inglês. Né? E assim por diante. Anotem aí então. Even significa mesmo. Ok? É muito utilizado como mesmo. Tá? Mesmo que eu fosse ao shopping, entendeu? Even I, okay? Even I go to the mall, even I go to the supermarket, even I go to the cinema, mesmo que eu fosse, né, ao cinema, mesmo que eu vá ao cinema, e aí você continua a frase, ok? Instead of, ao invés de, muito utilizado, todos aí são muito utilizados, mas o instead of também, ok? Although, embora, tudo junto, tá pessoal, a palavra, perdão. Alguns alunos já me perguntaram, esse embora é o de ir embora, de sair da sala, de sair de uma festa? Não, esse é o embora junto, que eu digo assim, ó, embora eu goste de inglês, ok? Although I love English, I like to study Spanish as well. Embora eu amo inglês, eu gosto de estudar espanhol também. Então, embora é bastante utilizado aí no começo das frases. If, significa se. Então, é uma condicional. Inclusive, nós vamos utilizar na nossa última aula desse módulo 2, que é a nossa aula 10. Será a nossa última aula e a preparação também para o teste 2. Vamos falar sobre comparativos, condicionais e assim por diante. Ok? Yet significa ainda. Eu quero que você anote entre parênteses no final da frase. Porque o yet, então, é utilizado no final da frase
como ainda. Então, ó, tem diferença o ainda que eu uso no começo da frase. É o próximo aqui da nossa coluna, still, ainda. Então, eu vou dar um exemplo com os dois para vocês. Primeiro com yet, no final da frase. I am studying English yet. I am studying English yet. Eu estou estudando inglês ainda. É possível utilizar assim. Agora eu vou dizer a mesma frase utilizando o still, que é no começo da frase. I'm still learning English. I'm still studying English. Eu ainda estou estudando inglês. Eu ainda estou aprendendo inglês. Entenderam a diferença? Vai estar aí no teste também para você ali colocar a diferença entre um e outro. Fiquem atentos. Get smart. Ok? Anyway. Enfim. De qualquer forma. Tá? Enfim. Se você usa isso muito no português, você também vai usar isso no inglês. Não tenho dúvida. Né? Anyway. Enfim. Né? Dá aquela paradinha ali para pensar. Você fala anyway. E aí continua a sua conversação. Legal? By the way. O último aí da nossa coluna, by the way, significa a propósito. Eu já utilizei com vocês em alguma aula aqui, by the way, como a propósito. Então, a propósito, você pode já estar falando de algum assunto, de repente você vai mudar de ideia. By the way, do you love to study English? A propósito, você ama estudar inglês? Do you love study English even? Você ama estudar inglês mesmo? Olha o even ali de cima, eu colocando na pergunta. Então, seja criativo e utilize esses vocabulários. Segunda coluna, repeat please. Once, twice, coin, penny, nickel, dime, quarter, half dollar, bill, cents. Legal, segunda coluna, vamos lá para os significados. Once, uma vez, já vimos lá em uma aula do nosso módulo 1, vimos aí também em alguns exemplos. Once significa uma vez. Twice, logo depois, duas vezes. Então não existe two times, one time, por exemplo. Você usa once, twice, uma vez, duas vezes, e para todos os outros, aí sim você usa o times, que é vezes. Então, ó, once, twice, three times, four times, five times, six times, seven times, eight times, nine times, 10 times, ok? Só após o terceiro você volta a utilizar o time. Mas nesse caso aqui, uma vez, duas vezes, once, twice. Tá? Fiquem atentos. Get smart. Coin significa moeda, ok? Ficha também. Antigamente aí tinha os telefones, né, de ficha, muito antigamente. Também era coin. Ou pode ser uma ficha também de bilhar, coin. Pode ser também as moedas, ok? Penny. Logo depois de moeda ali tem o penny. Penny significa centavo. Então eu posso falar 5 pennies, né? 5 pennies, 5 centavos. É possível utilizar assim. É o mesmo significado de cent, né? Cents, também centavos. Então 5 cents, 5 pennies, é muito utilizado. E você pode também traduzir como, por exemplo, o próximo, níquel, 5 centavos. Níquel, tá? 5 centavos. E o dime, o próximo, 10 centavos. Vem de uma dezena, né? Dime. Tem a expressão que eu passei há 2 aulas atrás para vocês. On a dime. On a dime. On a dime. Significa na mosca, né? Nos 10 centavos. Dime, então, por isso, é 10 centavos. Quarter. Nós já aprendemos na nossa aula de horas que o quarter é um quarto. Correto? Então, eu posso utilizar nas horas lá, 9h15, né? A quarter past 9. Legal? Então, olha, o quarter ele vai vir ali também como sentido de 25 centavos. Você pode utilizar, então, ali, níquel 5 centavos,
dime, 10 centavos, quarter, 25 centavos, e o próximo, half dollar, half é metade, lembra da nossa aula de horas também, meio, e dólar, meio dólar, metade de $1, 50 centavos. Então eu posso utilizar 50 cents ou posso falar half dollar, ok? Muito legal. Bill. Bill significa conta. Também pode ser a nota em dinheiro de papel, bill, também pode ser. E a conta do restaurante, a conta da lanchonete, enfim, você pode pedir a conta utilizando bill. Ok? E o último ali da nossa coluna é o since. O que seria o since? Since significa desde. Eu tenho certeza que você já viu isso em camisetas por aí. Tá aqui na legenda para vocês, ó. Desde 1999. Since 1999. Since 1999. Então, desde 1999. Você já deve ter visto isso em camisetas, em filmes, né, em séries, tenho certeza disso. E ele significa desde. Legal? Então terminamos aí o nosso Get Smart. Muitos vocabulários novos para melhorar aí, para você poder improvisar no seu uso diário do inglês. E continuando, vamos ver aí new verbs agora. Alguns verbos novos, alguns vamos repetindo também, porque a repetição nos faz aprender. That's okay? Let's go! New verbs. Repeat, please. To choose. Chose. To deal. Dealt. To grow. Grew. To reap. Reaped. To let. Let. To tell. Told. To feel. Felt. To become. Became. Então nós temos aí quase duas colunas, né? A tradução só vai ficar na primeira coluna, por quê? Só o verbo no presente que se traduz. O do passado vai depender sempre da pessoa, lembram disso? Se for nós, com o verbo no passado, vai ficar totalmente diferente quando eu utilizo o pronome I, eu, por exemplo. Né? Eu fui, nós fui, não daria, nós fomos. Então, por isso que não tem linha aí para dar tradução. Então, vamos lá. To choose é o verbo escolher. E o chose seria escolhi, escolhia, escolhemos, tá? Então, não anotem nenhuma tradução no passado. Mas to choose seria escolher. Um verbo muito utilizado no dia a dia em qualquer idioma. To deal significa duas coisas. O verbo combinar, de combinar algo, e também lidar, lidar com algo. E o passado ali, dealt, também você pode utilizar. Próximo, to grow, verbo crescer. No passado, grew. To grow, crescer. Né? Eu cresci aqui nesse bairro. I grew here in this neighborhood. I grew here in this neighborhood. Ok? Eu cresci aqui nesse bairro. Passado do grow, grew. Rip. Rip é o verbo rasgar. Né? Minha calça está rasgada e assim por diante. Rip. E o passado, ele é um verbo... você tem ali os verbos que você utiliza o ED e os verbos que você muda uma palavrinha são irregulares, uma letra, perdão. Então, o ripped só acrescentou o ED porque é regular. E os outros, todos acima ali, são irregulares. Mudou uma letrinha, já é irregular. Ok? To let é o verbo deixar, ok? Por exemplo, let me explain you. Let me explain you. Deixe-me explicar para você, ok? Então, deixe-me falar let me, ok? E o passado é let, não muda. To tell, muito utilizado esse verbo, é o verbo contar. I'm going to tell you something now. Eu vou contar alguma coisa para você agora. I'm going to tell you something now. Eu vou contar algo para você agora. E o passado, told. Told, ok? Eu contei algo para você ontem, por exemplo. I told something for you yesterday. Ok? To feel. To feel é o verbo sentir.
Já vimos também em alguma aula anterior, feel, sentir. Tem a música I feel good, I feel good. Eu me sinto bem, eu sinto bem, ok? I feel good. E o passado é o felt, né? Ok? Eu senti bem, eu me senti bem ontem, ok? Pode ser também. To become é o verbo se tornar, né? Se tornar algo, ok? I'm going to become father. Eu vou me tornar pai. I'm going to become father. Ou eu me tornei pai o ano passado. I became father last year. I became father last year. Ok? Eu posso utilizar dessa forma. Legal, pessoal? Então, olha só. Que bom que você chegou até aqui. Já estamos aí finalizando o nosso módulo 2. E na nossa próxima página agora, para finalizar, deixo mais expressões para vocês. Muito conteúdo, eu sei. Não queiram aprender tudo de uma única vez, mas é muito conteúdo que a gente prometeu para vocês. E nós estamos dando aí, a English U faz isso mesmo para você determinar o tempo de aprendizado do inglês. Quanto mais você colocar isso em prática, mais resultado você vai ter. Let's get started by expressions. Vamos começar aqui com as expressões na continuação do nosso material, ok? Repeat, please. Throw a party. Throw a party. Believe or not. From accounts. What's going on? High five. Talk is cheap. How's it going? What's up? The more the merrier. The more the merrier. Just married. O que são essas expressões? 10 expressões mais nessa aula para vocês. Muito legal aprender expressões, né? Em todos os idiomas tem, como no português. E também tem umas traduções totalmente diferentes da nossa aqui do português, ok? Throw a party seria dar uma festa. Throw é o verbo jogar, jogar algo. E throw a party é jogar uma festa. Fica dar uma festa, ok? Anotem aí se você não sabia ainda. Segunda, believe or not, acredite ou não. Acredite ou não, ela toca muito bem, mas não é cantora. Mas ela canta muito bem, mas não é cantora. Believe or not. From accounts. From accounts seria afinal de contas, ok? Por todas as contas, né? Ou de todas as contas, afinal de contas no português. What's going on? What's going on seria o que está acontecendo aí? Como está indo aí? O que está acontecendo? Hey guys, what's going on? De forma informal, claro, num barzinho, em um lugar que você chegue. Hey guys, what's going on? Você deve ter visto isso também já em alguma série ou filme que você já assistiu em inglês, se você já fez isso. Última expressão da primeira coluna, high five, seria toca aí. É muito utilizado aí, né, informalmente no inglês. High five significa toca aí. Seria, tocar, e aí 5, né, os 5 dedos, high five. Segunda coluna, talk is cheap. Traduzindo ao pé da letra, falar é barato. Jogando para o português, falar é fácil. Talk is cheap, ok? Falar é fácil. How's it going? How's it going eu acho que eu utilizei com vocês ao começar essa aula. How's it going significa como tá indo? Então eu posso ligar para alguém ou encontrar alguém e dizer assim, hey, how's it going? E aí, como que tá indo? É muito utilizado, né? Informalmente, assim, com alguém que você já conhece, é muito utilizado, ok? Outra expressão também muito utilizada, eu já usei com vocês, aí eu acho que por escrito ou falando, WhatsApp. Não é o WhatsApp de app, tá? Tem um up ali. WhatsApp seria, e aí? O que você conta? Hey, WhatsApp. E aí, o que você conta? Seria basicamente isso e muito utilizado, ok? Tanto no inglês americano quanto no britânico. Próxima expressão, tem um dos nossos vídeos aí, dos 10 primeiros vídeos que vocês estão estudando com a gente. The more the merrier.
Quem vai usar essa expressão é a Agatha. Ela vai falar assim, ó, quanto mais melhor, né? Quanto mais gente melhor, né? Pode ser dependendo do contexto. Então, the more the merrier seria quanto mais melhor. Legal? Just married, a última expressão seria recém-casados. Traduzindo ali ao pé da letra, apenas casados. Então, somente casados seria recém-casados. É a expressão para o português. Legal, pessoal? Quanto vocabulário, né? Quanta expressão. Fico muito contente em estar ensinando isso para vocês e ver aí o resultado de cada um, né? De forma simples, eficiente e também natural, sem precisar se pressionar. Aprender o idioma é isso também, ok? E vamos finalizar aqui então com outro Get Smart. Common errors. Common errors seriam erros comuns. Eu quero chamar a atenção para vocês 4 erros comuns que são cometidos para quem está começando a aprender inglês ou quem ainda ali já está se desenvolvendo, mudando de um nível para outro no inglês. Primeiro, Get Smart. I don't do my homework last night. I don't do my homework last night. A tradução ali está dando, ó, vê se você concorda comigo se realmente não está correto, ó. Eu não faço minha lição de casa, ou meu dever de casa, ou meu trabalho a noite passada. Eu acho que o correto aí da frase era eu não fiz meu trabalho de casa ou minha lição de casa a noite passada. Então não seria o don't que eu utilizaria ali. Então tem que ser I didn't do my homework last night. Ok? I didn't do my homework last night. Então anotem aí, tá? A gente troca muito, coloca do onde é para ser did, don't onde é para ser didn't, doesn't e assim por diante. Depende do tempo da frase, nós temos que ficar atento. Como tem o last night, que o last é passado ou última, então eu sei que é passado, não pode ter o don't ali, tá? Próximo erro comum que nós cometemos quando estamos começando a estudar inglês, a aprender inglês. I don't win enough money. I don't win enough money. Enough é suficiente. Money é dinheiro. Então, win significa vencer. Nós já vimos esse verbo, né? Vencer uma corrida, né? Ganhar uma corrida. E por pensar em português, nós traduzimos o win como ganhar também, de ganhar dinheiro. Ele não é utilizado no inglês dessa forma. Então, I don't get ou I don't receive. Tá aqui na legenda para vocês, ó. I don't get ou I don't receive enough money. Então, eu não recebo ou eu não ganho dinheiro suficiente. Não posso utilizar o win para esse ganhar ou receber. Só ganhar uma corrida, ganhar uma competição, ganhar na Mega Sena e assim por diante. Significa vencer o win, ok? E não ganhar no sentido de dinheiro, como nesse exemplo. Terceiro erro comum. I saw it in TV yesterday. I saw it or I watched it in TV yesterday. Eu assisti isso na TV ontem. Ou eu vi isso na TV ontem. Qual seria o errinho simples de preposição agora, ó? Se você já encontrou, congratulations, você não usa o in para dizer aparelho eletrônico. Na TV, no rádio, na internet, no Facebook, sempre vai ser on. A preposição on. Então, on TV, on radio, on website, on Skype, sempre nessa ideia. Então, o correto seria, tá aí na legenda para vocês. I saw it on TV yesterday. I saw it on TV yesterday, ok? E um último errinho comum, né, da aula de hoje, tem vários, mas esses 4 eu quis chamar a atenção nessa aula. Esse daqui é inaceitável para você que está no nível que está assistindo essa aula agora, tá? Seria para a idade. Tem 2 erros nessa frase. Olhem aí e já tentem descobrir quais são os 2 erros. Certo? I have 25 years. Quando eu quero dizer que eu tenho 25 anos, impossível, muito errado, um erro, sim, grotesco mesmo, muito forte no inglês. Então, ó, deixe de pensar em português e falar que tem a idade e use o verbo to be, que é estar com a idade, ser aquela idade. Então, é I am 25. Até aí tá correto.
eu não posso falar o years e não completar com old. Então, ó, se eu colocasse I am 25, perfect. Ok? Perfect. Agora, se eu continuar com years, eu sou obrigado a colocar o old. Então, eu tenho duas opções. I am 25, perfect. Ok? Ou I am 25 years old. Então, anota as duas maneiras. Uma só até o número e a outra years old. Se você fizer um teste aí simples, até o próximo teste nosso agora, o 2, ou um teste de fala, né, ou conversar com alguém, cometer esse erro, ele é um erro muito grotesco, assim, é de uma pessoa básica no inglês, que está ali na nossa primeira, segunda, terceira, até a nossa terceira, quarta aula. Depois disso, não dá mais, ok? Então tem que ficar muito atento com essa ideia para não utilizar aí de forma errada esses 4 erros, essas 4 formas e muitas outras que eu ainda vou mostrar nas aulas, ok? Então finalizamos aqui a nossa 9ª aula, né? Aguardo vocês a nossa próxima aula, a aula 10. Nós vamos finalizar aí um conteúdo muito importante e já chegamos aí a um nível muito aceitável de inglês. E no próximo módulo, depois da aula 10, depois do seu teste 2, eu pretendo aí começar a dar metade da aula, pelo menos em inglês. Você já vai continuar vendo os vídeos também, melhorando ainda mais. Vou dar várias dicas e aí eu vou já colocando a aula toda em inglês. Você vai acostumando com a minha voz em inglês, com o meu sotaque, com a minha forma de usar o inglês. E aí você também vai se adaptando a isso e adquirindo aí mais ainda vocabulários e alcançando a segurança na comunicação até o nosso último módulo, né, que é o 4º módulo, ok? Então eu agradeço muito vocês chegarem até aqui, espero que tenham gostado, estejam gostando da aula até aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Thanks a lot for watching this class and see you next class. Take care, bye bye!